Olá, meus amigos e minhas amigas, no ar a partir de agora mais um Mauro Sérgio na TV, hoje com a participação, como sempre, do Dr. Michel falando sobre os seus direitos e cidadania, mas além do Dr. Michel, nós estaremos trazendo uma mensagem, uma entrevista muito importante para você, homem em especial, mas também para as esposas cujos maridos não gostam de ir ao médico, tem medo do dedinho. O preconceito e o medo do dedinho pode lhe levar à morte. Vamos falar sobre esse assunto hoje com o Dr. Inácio Cordeiro, médico, diretor da Policlínica Militar e também diretor técnico da SOS Consultas. Tudo isso e mais um pouco, chegando agora na tua tela. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez o Mauro Sérgio na TV, vem a consultoria Michel Soares para também, mais uma vez, falarmos de assunto muito importante. Tem gente que contribui com 12 salários mínimos, de repente recebe 2. Isso chama-se revisão de aposentadoria? O que é isso? Sim ou não? Quem vai falar é ele, o doutor previdenciário, meu querido amigo Michel Soares. Seja bem-vindo mais uma vez ao Mauro Sérgio na TV, doutor Michel. É sempre um prazer falar ao amigo e aos telespectadores do programa Mauro Sérgio na TV. É um programa que está ficando bem cotidiano e eu adoro fazer esse programa para poder levar a informação para os seus telespectadores. Graças a Deus, doutor Michel, nós estamos, as pessoas podem nos acompanhar pelas redes sociais, também sábados, segundas e quartas-feiras no canal 6 da NET e ainda todos os dias, 24 horas no YouTube. Acompanhar tudo que o Dr. Michel já falou em todas as edições do Mauro Sérgio na TV. Revisão de aposentadorias. É isso o preâmbulo que eu fiz? Trata da revisão de aposentadoria ou não, Dr. Michel? E o que é isso? Claro, Mauro Sérgio. A revisão de aposentadoria é um tema que está sempre em voga, Mauro Sérgio. Por quê? Tem muitos, como você bem mencionaste agora no início da chamada do programa, a questão, eu recebia tantos salários mínimos, eu sempre contribuí com 10 salários mínimos e hoje estou recebendo 2, 3 salários mínimos. É que teve uma grande alteração legislativa. Em 1991 foi desvinculado o salário mínimo com a aposentadoria. Então os benefícios jamais podem ser vinculados a salário mínimo. Por quê? O salário mínimo ele é calculado com índice e correção. A aposentadoria ela só é a inflação. Esse que é o problema. Então o que acontece? Acontece a disparidade. Aqui está a aposentadoria, aqui está o salário mínimo. A cada ano tem um achatamento. Por quê? Salário mínimo ele é um caráter eleitoreiro. O governo usa como caráter eleitoreiro para chamar o povo. Então ele aumenta 10%. E a aposentadoria ele aumenta 5%. Então, quer dizer, cada ano vai se achatando para nivelar. Então, não tem hoje como se fazer essa vinculação de aposentadorias com o salário mínimo. Pois é, doutor Michel, mas aí eu lhe faço um questionamento. Aquelas pessoas que trabalham por conta chamado autônomos, elas contribuem de acordo, geralmente, por salário é contabilizada a contribuição delas por salário mínimo ou não? Sim, exatamente. Sim, mas aí quando ela recebe, aí a recíproca não é verdadeira. É que antigamente, Mauro Sérgio, se tu pegar as antigas cartas de concessão, vamos dizer assim, as cartas de concessão, as memórias de cálculo, vinha ali tantos salários mínimos de aposentadoria. E aí o povo ficou com aquilo, o pessoal antigamente, do INAMPS, antigo INAMPS, que era vinculado do meu tempo, o INAMPS é do meu tempo. Então, esses aí não podem receber, hoje não se recebe mais vinculado a salário mínimo. O que esse pessoal que vem fazendo, os autônomos, que contribuem, tem que contribuir sobre o salário mínimo. Só que tu tem que fazer uma programação. Hoje a aposentadoria é programação. Tu tem que programar o quanto tu vai trabalhar, o quanto tu quer receber. Então, antigamente, Mauro Sérgio, era feito o cálculo era feito sobre as 36 últimas contribuições. Olha que maravilha. Então, tu poderia ter contribuído salário mínimo, nos últimos 36 meses eu vou dar aquele stop power. Vou jogar o mais alto possível, porque ali vai ser minha aposentadoria. E é o que acontecia. Mas aí é que está, numa determinada oportunidade, quando eu falei em me aposentar, alguém me disse: Mauro Sérgio, nos 3 últimos anos tu contribui 3 ou 4 vezes a mais, o quanto tu puder. Porque daí a aposentadoria vem, digamos assim, de acordo com a tua contribuição nos últimos 36 meses, como o senhor acaba de falar. Só que hoje não é mais assim, então? Não, exatamente. 36 meses, os últimos 3 anos. Então, esse amigo, esse que te deu essa informação, ele está com a mentalidade, está com o pensamento atrasado. Poxa vida.
Doutor Michel, mas e onde é que entra a revisão, a famosa revisão de aposentadoria e onde é que as pessoas têm direito de buscar algum direito seu? Vou redundar um pouquinho. Aonde é que entra o direito delas de buscar alguma coisa? Claro, Mauro Sérgio, assim, ó. O que dá para se fazer com revisão de aposentadoria? Ela não existe? Não, existe. Quando você ganha um benefício previdenciário, seja aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por invalidez, você tem 10 anos para revisar o benefício. Você tem até 10 anos para revisar o benefício. Isso é válido? Eu aconselho, porque você está indo aposentar, você está indo para a inatividade com o que o INSS disse para você que você tem para receber. Então, o que eu oriento e o que eu faço? Reviso o ato concessionário, o ato administrativo da concessão da aposentadoria com todas as contribuições, eu olho item por item, eu se analisa o CNIS, a questão das carteiras de trabalho, as questões também de serviço militar para o homem, as questões de contribuição individual para ver se está certo o tempo e também a questão do salário. Porque se você tem que fazer uma revisão de uma aposentadoria, olha o quanto já mudou a legislação, teve fator previdenciário, teve as 30 últimas contribuições, hoje é 80% das maiores contribuições. O que é isso, Mauro Sérgio, telespectador do programa? Você tem um universo de 100% de contribuição. A lei exige e determina que o INSS exclua as 20 menores contribuições para fazer o cálculo da tua renda mensal inicial, o RMI, o salário de benefício, para as 80 maiores contribuições. Então, aí é que o INSS se perde, entre aspas, em prol dele e em prejuízo ao segurado. Então, nessas questões, nessas análises é que você pode fazer a revisão da aposentadoria. E tem uma revisão muito boa, Mauro Sérgio. É uma revisão antiga, mas que ainda tem fôlego, e o INSS, o judiciário, ele está reconhecendo. O INSS, ele ludibriou o judiciário, porque ele disse, não, realmente está errada a minha contribuição, eu vou fornecer e vou eu administrativamente contribuir, que é a revisão do teto. A revisão do teto O que seria a revisão do teto, doutor Michel? Emenda 20 e emenda 40, Mauro Sérgio. O salário mínimo era 1.200 e depois 2.400. Sim. O que aconteceu? O INSS ele disse assim, não, tem um erro no cálculo, porque quem recebia pelo teto, na hora de fazer índice de correção, o governo fez o índice de correção, mas não aplicou. Ele aumentou o teto previdenciário, mas não aplicou para as aposentadorias. Então, quem vigorou, quem é aposentado de outubro de 1988 até abril de 1988 a 91, 88 a 91. 81 a 91, esses ficaram no buraco negro, no limbo, porque o INSS disse que reconhecia, que ia fazer administrativamente, mas ele começou a fazer a partir de 92. Então, esse pessoal ficou fora. E são revisões significativas, Mauro Sérgio. Até hoje tem dado essas revisões. E o que ocorre? São revisões que atingem não RPV, a precatórios. O que uma pessoa que busca esse direito pode, assim, para a gente encerrar, doutor Michel, o que uma pessoa que busca esse direito, que tenha tido seu direito aviltado, pode buscar em termos de valores, de repente não sabe o que tem? Mauro Sérgio, 168% é o reajuste que pode conseguir na sua previdência. 168%. Eu falei contigo, revisão que podem gerar tanto RPV quanto precatório. RPV são requisições de pequenos valores, que na Previdência, na Justiça Federal, são pagos em até 60 salários mínimos. Precatórios já são aqueles valores superiores a 60 salários mínimos. Então, tem, meu amigo segurado, se você está, telespectador, nesse período do buraco negro, da revisão do teto que a Previdência fez, se você está inserido nesse contexto, saiba que você pode ter um reajuste muito bom, R$100 mil, porque tu busca os atrasados. E ela é uma ação que não tem prescrição ou decadência, porque tu está revisando índice de correção. Isso não tem prescrição. Para as pessoas buscarem, pelo menos, a satisfação das eventuais dúvidas, se tem ou não tem esse direito, procure um escritório de advocacia, o advogado da sua confiança. E quando eu falo de advogado de confiança, eu falo do escritório da consultoria Michel Soares. Doutor Michel Soares, se vire nos 30 para suas considerações finais em relação a esse assunto. Então tá, Mauro Sérgio. Então eu digo aí ao amigo telespectador que está nos assistindo, se você é aposentado ou é pensionista de uma pessoa que se aposentou nesse lapso temporal,
procure um escritório de advocacia, procure um profissional para fazer cálculos. Não saia correndo, indo no INSS para fazer esse benefício. Não, porque revisão, ele tem toda uma preocupação, nós temos uma preocupação, por quê? Revisar benefício, você pode diminuir seu benefício. Então, antes de bater as portas do INSS, procure, certifique-se que você realmente não vai ter prejuízo. Então, procure um escritório, procure um profissional capacitado para poder fazer a análise e ver se você está inserido nesse contexto de aposentadoria e pensões que possam ser revisados. Não seja enrolado, busque um advogado. Eu informo, Dr. Michel Soares. O endereço, telefone, está no rodapé. Eu digo rodapé para todo mundo entender. Beleza? Então tá, são os GCs. Dr. Michel Soares, muito obrigado por mais uma participação sua no nosso Mauro Sérgio na TV. É um prazer. Olá, meus amigos e minhas amigas. Conforme prometido lá no início do nosso Mauro Sérgio na TV, estamos conversando com uma figuraça, e eu posso começar dizendo que se trata de uma figuraça simpática. Nós vamos conversar com o doutor Inácio Cordeiro, diretor-chefe da Policlínica Militar de Porto Alegre. É o médico mais antigo. Bom, eu vou deixar essa qualificação toda para ele, que é melhor. Doutor Inácio Cordeiro, seja bem-vindo ao Mauro Sérgio na TV, e esse currículo aí é muito longo para que eu sozinho diga, complemente tudo que essas experiências, essa carreira toda, apesar dos nem 60 anos atingiu, doutora. Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. É um prazer estar com vocês aqui. E, bom, são 25 anos de urologia dentro da minha instituição, o Exército Brasileiro, fora nossas atividades urológicas no meio civil, né? Hoje nossa grande meta é levar saúde e prevenção urológica para a população de renda mais precária dentro das nossas clínicas de medicina direcionada para a medicina popular. A propósito, doutor Inácio Cordeiro, o senhor como chefe, diretor da Policlínica Militar, discorra um pouquinho sobre a Policlínica Militar e o seu trabalho em especial. Bom, a Policlínica Militar faz parte do nosso Serviço de Saúde do Exército, atende a nossa população de militares da ativa, militares da reserva, todos os seus beneficiários, né? E ainda os nossos servidores civis. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um público-alvo de 60 mil, que é a nossa terceira região militar, e ainda mais precisamente, nós temos 38 mil usuários dentro do nosso público-alvo, né? Para isso aí a gente conta com uma equipe de 280 profissionais, entre técnicos e administrativos, e tudo isso sob a coordenação, mando e apoio da terceira região militar e do Comando Militar do Sul. Isso nos deu uma experiência muito grande de atendimento ao público diferenciado que a gente trouxe para nível civil, né? Doutor Inácio Cordeiro, saindo da Policlínica Militar, o senhor dirige, tecnicamente falando, é o diretor técnico da SOS Consultas aqui na CIS Brasil 3065, se não me falha a memória. Nos fale um pouquinho da SOS Consultas. Bom, a SOS Consultas Médicas foi um empreendimento de colegas que visavam levar a saúde a um preço acessível para a população carente. Dentro do contexto ético que nós sempre nos propusemos, quando nós fomos convidados a dirigir, a ser diretor técnico da SOS da CIS Brasil, nós pedimos a permissão de montar a equipe ao molde do que a gente acredita, do tipo de atendimento que a população merece, independente do nível e grau de acesso à saúde ou monetário, né? Hoje nós contamos aqui com uma equipe bem montada de especialistas e de médicos que atuam nas suas respectivas áreas com bastante experiência, e graças a Deus estamos conseguindo levar o projeto adiante, independente da crise. Tá certo. E quais os horários que a OS Consulta aqui da CIS Brasil 3065 está com suas portas abertas para atender a população, em especial a população de baixa renda que não tem condições de pagar consulta caras e que não tem condições de que não tem um plano de saúde?
A partir de que horário, até que horário, fecha meio-dia, não fecha? Como é que funciona? Como é que é o Nós funcionamento temos da um clínica? atendimento ininterrupto, Sim. das 8 às 18. Não fecha meio-dia, então? Não fecha ao meio-dia. É isso de segunda a sexta ou de segunda a sábado? De segunda a sábado. Sábado, o horário é até às 12 horas, das 8 às 12. Tá certo, então. Bom, saindo agora, falamos da Policlínica Militar, falamos da SOS Consultas, né? Uma clínica onde as pessoas não sabem, mas eu já consultei e fui muito bem atendido, sem dizer quem eu era. Cheguei lá e marquei uma consulta, precisei de uma consulta, vou precisar de outras e vou procurar a SOS Consulta. Pelo atendimento que eu tive, eu recomendo. Eu quero perguntar, abordar um outro assunto, o nosso tempo corre, urge, né? Mas eu quero abordar um outro assunto extremamente fundamental, interessante, com o Dr. Inácio Cordeiro, porque ele é um urologista. Nós estamos no encerramento, foi-se o Novembro Azul, mas as prostatite, né? Não sei qual é o plural de prostatite, né? O Dr. Cordeiro, que entende do assunto, pode nos dizer. Nós temos muita gente, muitos homens morrendo de câncer de próstata. E a maioria, a grande razão, né, o grande fato que não adianta a gente fugir, é a falta de cuidado, a falta de ir ao médico, é o preconceito, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a prostatite. O Novembro Azul já se foi, mas as pessoas estão morrendo de câncer de próstata. E os homens acima de 40 anos, por favor, doutor Inácio. O importante é nós marcarmos que tanto o Novembro Azul, Outubro Rosa, sim, foram campanhas desenvolvidas para chamar a atenção da população para certas doenças que têm cura, que pode se fazer a prevenção e que às vezes por desconhecimento não são realizados os exames e os métodos propedêuticos necessários e disponíveis, tanto no meio da rede pública quanto privada ou nessa rede popular, né? Assim, ó, o interessante é que com toda a mídia, com todos esses novos métodos de divulgação de informações, 2/3 dos homens brasileiros não fazem prevenção para câncer de próstata. Quais são, a partir de que idade exatamente nós homens devemos procurar o médico de forma preventiva em relação ao câncer de próstata, doutor Inácio? Bom, idade preconizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, é que a partir de 40 anos os indivíduos que têm história familiar, raça negra ou algum tipo de fator de risco, faça os exames. A partir daí, 50 anos, os que não têm história familiar, né? Mas a gente preconiza, e aí eu vou chamar mais atenção, já que passamos do novembro, vamos para o dezembro do homem, que é dezembro, janeiro, é um ano inteiro. A gente tem que falar na saúde do homem. Fugindo um pouco do tema só câncer de próstata, né? Nós temos que ver que, às vezes, o homem vem com a desculpa da próstata para ver impotência e não está se dando conta que em 5 anos, depois dos primeiros sinais de potência, ele pode ter um infarto, porque esse pode ser o primeiro sinal de uma doença grave. Então, é um todo. Próstata é obrigado fazer o controle, é uma situação assim, ó, que está acessível. Hoje nós temos como exame de controle o PSA, que é um bom exame, tem 2 modalidades. Para quem não sabe, o que seria o PSA? O PSA é um antígeno prostático específico. Sim. Em resumo, assim, ó, para os leigos, é uma proteína produzida pela próstata em qualquer situação que ela esteja, ou hiperplásica, ou inflamada, ou com uma doença tumoral, né? Então esse PSA, o total e o livre, dá uma média, que é uma relação, e tudo isso está mapeado e bem divulgado nos médicos de formação com residência e que tenham uma experiência boa em urologia. Com esses parâmetros tu já consegue fazer um segmento dos pacientes, né? Pacientes de risco elevado pela questão genética ou pela questão racial, tu vai ter que ser mais criterioso. E os pacientes que fazem o screening junto com o exame de toque, tu consegue fazer uma boa
resolução. Até eu conclamo a todos os interessados que a Sociedade Brasileira de Urologia tem um portal só para esclarecimento das doenças dos homens. Doutor Inácio, quais são os sintomas característicos de algum problema prostático? Para que os homens saibam, eu estou sentindo isso, isso está diferente, eu tenho que procurar o médico. Bom, vou aproveitar aí esse minutinho para colocar para o pessoal que a segunda maior patologia, doença de câncer no homem, é o de próstata. Depois do de pele é o de próstata. Que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, já fez uma estimativa que 61.200 elementos brasileirinhos podem ter algum tipo de manifestação cancerígena na próstata o ano que vem. Tá? Isso é coisa para burro. Então, assim, não pode bobear porque acabou o azul, né? Porque acabou o novembro. Acabou o azul, tudo é rosa, tudo são flores. Não. Tem espinhos nessa história. Apesar dessa questão de estigmatizarem um mês, a gente tem que ver outras ocasiões para a gente oportunizar. E sintomas, doutor Inácio? Sintomas, então assim, tem sintomas obstrutivos e os sintomas irritativos. O obstrutivo é aquele que o cara vai fazer o xixi e tem dificuldade de fazer. Tu tem dificuldade para urinar, o jato sai fino, urina hora, várias vezes, cai algum tipo de gotinha depois da urina. E os irritativos são aqueles que fazem tu ter mais frequência na tua urina e sintomas de sensação de ardência ou alguma sensação desse tipo, né? Esses aí são alertas. Tem outros mais sangramento, micção com sangramento, ejaculação com sangramento também são sintomas a serem avaliados com muito cuidado, mas o mais importante, o câncer de próstata é silencioso. Às vezes tu pode não ter nada. Aparentemente não tem nada. E quando tu vai fazer um PSA, tu é pego de surpresa. Quando tu vai fazer um toque, tu tem uma próstata alterada, né? O toque, há pouco tempo houve muita polêmica, mas nós... A história do toque, doutor Inácio Cordeiro, assim, para a gente simplificar bem para esse povo que nos assiste, é o dedinho, gente. Mas esse dedinho dá o quê? Dá segundos, doutor? Segundos. E aí, por causa de segundos, o camarada, meu querido amigo, não querer levar um dedinho, pode ter aí um caixão, doutor? Pode complicar, ter uma qualidade de vida muito ruim. Comprometida? Porque estatisticamente a idade de diagnóstico, a média de idade de diagnóstico do câncer de próstata é 69 anos. E o paciente que nunca fez um exame, a média de idade de morte é 77 anos. Com o aumento da longevidade da nossa população, imagina a qualidade de vida que tu vai ter se tu tiver uma consequente metástase, que as metástases existem. Se tu fizer um bom exame urológico preventivo, com um toque retal, com PSA e até para complementar com método propedêutico uma ecografia bem feita, tu já tens uma boa ferramenta de controle, né? E é importante isso. O que tu quer para tua terceira idade? O que tu quer para tua família? E eu posso dizer assim, com muita liberdade, que são 25 anos atendendo militares, homens, o pessoal que tem farda, que tem alguma restrição, mas a própria educação continuada dentro da instituição fez com que hoje qualquer elemento para ser promovido depois dos 40 anos tem que ter o PSA e tem que ter o exame. Então assim, isso fez com que divulgasse e hoje o pessoal não tem medo mais do exame. E o exame não afeta a masculinidade. Ninguém fica lhe pedindo o WhatsApp, doutor? Ninguém. Nem leva uísque. Nem leva uísque de presente? Não. Às vezes levar um vinhozinho? Pois é. Na parte hierárquica fica complicado. É complicado, né? Mas assim, a nível de pacientes com tempo, todos os pacientes desses 25 anos de urologia que a gente tem, depois que fazem o exame, é só isso. Só isso. E assim, e esse só isso te dá uma possibilidade de tu veres
se tu tens uma doença inflamatória, se tu tens uma próstata hiperplásica, se tu tens uma suspeita de CA, Sim. ou na melhor das hipóteses, tu não tens nada. Né? Que bom, então, né? tu fica com a acuidade barata. É um dedo para um país que tu não tens recurso para muita coisa, ainda mais agora com toda essa carência de recursos na saúde que há nesse país. Doutor Inácio Cordeiro, coronel do Exército, Coronel Cordeiro, né? Mostrei a foto do homem para alguns militares amigos. O Coronel Cordeiro da Policlínicas, diretor da Policlínica Militar, diretor técnico aqui da SOS Consultas, aonde eu vou fazer o meu exame. Vou ter que fazer o exame com o senhor, doutor. Não precisa uísque. Não precisa uísque, tá bom. Coronel Cordeiro, doutor Inácio Cordeiro, da SOS Consulta. 15 segundos, a gente passou do tempo. Azar, o programa é nosso. 15 segundos para suas considerações, para aquilo que eventualmente eu não tenha lhe perguntado e o senhor gostaria de acrescentar para o nosso público do Mauro Sérgio na TV. Mauro, o importante é isso, a gente fazer divulgação, desmistificar o exame do toque de próstata e colocar para todo esse público leigo que o exame de próstata é de acesso fácil, de custo barato e muito mais fácil a gente fazer a prevenção do que o tratamento de um câncer por uma prostatectomia ou por uma radioterapia ou por bloqueio hormonal, que são as 3 formas que nós temos hoje de tratar isso daí. Então vamos prevenir, quanto mais cedo melhor, né? Apesar de nós termos esses limites de 40 e 50 anos, na dúvida procure, porque a prostatite que tu falou antes não tem nada a ver com câncer de próstata, mas é uma patologia que aparece em elementos com idade mais nova. Até jovem. Em vida sexualmente ativa, que às vezes está complicada a situação dele e não sabe por quê e porque não chega onde tem que chegar. Doutor então, Cordeiro, eu quero te agradecer aí a oportunidade, foi um prazer e nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento em qualquer área da urologia. Pronto, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando mais um Mauro Sérgio na TV. Não sem antes dizer a todos que eu também sou chapecoense. Eu sou brasileiro e quem é brasileiro neste momento, gremistas, colorados, corintianos, vascaínos, enfim, não importa o time para o qual você torça, neste momento todos nós somos chapecoenses. A nossa solidariedade a toda a família chapecoense de Santa Catarina. Dito isto, quero agradecer os nossos parceiros Sindimóveis e também Dr. Michel e os participantes de mais um Mauro Sérgio na TV, mais uma vez na sua tela. Até a nossa próxima edição. Tchau!